Oi pessoal, meu nome é Giovana Costa e eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o açúcar. Hoje a gente vai falar, como diz o Dr. Laí Ribeiro, um médico super conceituado, que eu gosto muito, que fala sobre saúde e coisas naturais, muita gente conhece ele. Ele fala assim, o lado amargo do açúcar, e é exatamente isso que a gente vai estar falando hoje, o lado amargo do açúcar, porque muita gente pensa que o açúcar só tem o lado doce e gostoso, né? Quem dera fosse, mas infelizmente não é. Então é importante a gente saber esse lado amargo do açúcar para a gente controlar a quantidade de açúcar que a gente ingere. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde, a recomendação dela diária de açúcar adicionado é 5 colheres de chá de açúcar por dia? Isso de açúcar adicionado, porque é claro que o açúcar que você come de uma fruta não é um açúcar contado. Eu estou falando de produtos embalados e coisas industrializadas que você pode estar comprando e você pode estar achando que não tem nada de açúcar e tem açúcar adicionado. Então, o ideal seria 5 colheres de chá por dia. Mas você sabe qual é a média que uma pessoa americana consome por dia de açúcar? 17 colheres de sopa. Ao invés de serem 5 colheres de chá, a média é 17 colheres de sopa por dia. E isso, gente, imagine, de 5 colheres de chá para 17 colheres de sopa. Olha o tamanho dessa colher, é bem maior do que a colherzinha de sopa que eu mostrei aqui para vocês. Então essa é a recomendação diária da Organização Mundial de Saúde. Eu geralmente recomendo que seja até um pouco menos, por exemplo, menos que 5 colheres de chá por dia. O ideal seria umas 3 colheres de chá de açúcar adicionado por dia. Mais que isso já é muito açúcar para o seu corpo. O problema é que muitos produtos industrializados que contêm açúcar, na maioria das vezes você não sabe que contém açúcar. Às vezes você até lê a embalagem, mas você não sabe ler a embalagem corretamente. E é uma das coisas que eu vou estar ensinando aqui também em um vídeo específico sobre isso. Quando você procura no rótulo do produto, da embalagem, do que você está comprando, você não tem que procurar somente a palavra açúcar, porque o açúcar, principalmente aqui nos Estados Unidos, ele tem mais de 40 nomes. Além de açúcar. Então, você pode encontrar, por exemplo, na embalagem escrito High Fructose Corn Syrup, que é o melado do milho, que é um tipo de açúcar. Você pode encontrar néctar de agave, ou até mesmo, por exemplo, você sabia que a lactose ela é um tipo de açúcar? Então, dependendo do nome que está na embalagem, você não consegue discernir que aquilo é açúcar, mas aquilo é um açúcar que está ali na embalagem. Por isso é importante. Eu vou passar aqui alguns nomes só para você ter uma ideia. Alguns nomes do açúcar. São mais de 40 nomes que o açúcar contém. Então, é importante você saber pelo menos alguns, porque quando você lê o rótulo e a embalagem dos produtos, você vai ter uma ideia se você está comprando coisa que tem açúcar adicionado ou não. Como eu já falei anteriormente, o açúcar, ele é um alimento, se pode se chamar de um alimento, né? Ele é um alimento que ele não contém valor nutricional nenhum, ele não contém vitaminas, ele não contém minerais, ele não contém nada, simplesmente calorias. Ou seja, ele não tem benefício nenhum para a sua saúde. Além dele ser algo que é viciante, porque conforme o seu corpo, quanto mais o seu corpo consome, mais ele vai ter desejos. Você já reparou que quando você começa a comer numa caixa de bombom, você não come só um bombom, você acaba comendo 2, 3, 4, 5, se não a caixa toda. Então ele contém algo que é como se fosse a cocaína no seu corpo. E aí ele vai pedindo mais, ele vai desregulando os seus hormônios de forma que ele vai exigindo que você coma mais para você saciar esse desejo, essa compulsão que ele vai criando no seu corpo. O açúcar molda o seu paladar para ter preferência por doce. Por exemplo, se você toma uma xícara de café sem açúcar, é 0 calorias. Se você toma uma xícara de café
com uma colher de chá de açúcar são 20 calorias. Então, o seu corpo ele vai viciando e aumentando a quantidade que ele deseja de açúcar por dia. Se você come mais que o necessário por dia, vamos dizer que em um dia você come mais que 5 colheres de chá, que foi o que eu falei. Aí no outro dia o seu corpo ele vai pedir um pouco mais que 5 colheres. No outro dia ele vai pedir um pouco mais que talvez 10 colheres. E cada dia mais ele vai exigindo mais açúcar e ele vai ficando mais viciado em comer açúcar. E todas as calorias extras que o seu corpo não usa como energia, ele vai acumular como gordura localizada. Então, por isso que você tem que tomar cuidado na quantidade de açúcar que você ingere por dia. Para quem não sabe, o excesso de açúcar causa acne, causa espinhas na pele, principalmente se a pessoa já tem uma pele oleosa. Então, toda pessoa que come demais doce, ela tem a tendência a ter a pele com mais espinhas e ela vai ter mais dificuldade de controlar essas espinhas. Então, mais um motivo para você deixar de comer açúcar em grande quantidade. Além de provocar também o envelhecimento precoce. Porque isso é a pior parte para as mulheres, né? Se você não quer ter um envelhecimento precoce, então diminua a quantidade de açúcar que você ingere diariamente. Porque quanto mais açúcar você ingerir, mais com aparência de velha você vai ficar. Então, toma cuidado aí. Você também sabia que uma dieta rica em açúcar, ela provoca dificuldade de aprendizagem, como ela provoca também perda de memória. Isso é a pior coisa, gente, principalmente se é uma pessoa de mais idade, que já tem certas dificuldades em memorizar certas coisas. Tem que diminuir a quantidade de açúcar, do uso diário do açúcar, porque isso vai trazer perda de memória e automaticamente vai provocar doenças nesta pessoa. Além de retardar o cérebro também, o que é algo, né, terrível. Já pensou? A pessoa tem um retardo no cérebro, ela pode ter vários tipos de problema. Você sabia que uma dieta rica em açúcar aumenta o risco de depressão em 58%? 58%, gente! É muito, 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 muito. Você já viu que pessoas depressivas, elas têm a tendência a comer chocolate, 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 comer doce, ficar trancada dentro do quarto, comer o pote de sorvete inteiro. Esse tipo de coisa acontece com pessoa depressiva. Não que não aconteça com quem não é depressivo, mas são tendências naturais. Por quê? Porque o corpo dela tá pedindo mais açúcar. Ela já tá com aquela predisposição. E aí ela come coisas que é doce. E aí ela vai ficar com mais vontade de comer doce e ela vai entrar naquele estado depressivo, aquele estado de desânimo, de não ter vontade de fazer nada, de não ter vontade para nada na vida, de não ter perspectiva, de não ter alvos, porque uma pessoa depressiva é uma pessoa que ela perdeu os sonhos, perdeu a visão, perdeu os alvos. Então, toda vez que a pessoa começa a perder o sonho, uma pessoa que não sonha, ela já é uma pessoa predisposta à depressão. Porque quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de viver aquilo que a gente acredita e que a gente busca para nossa vida, cada pessoa ela tem um propósito de vida, ela tem um sentido. Ninguém veio na Terra por nada, por acaso. Você tem um propósito de vida. Só que a partir do momento que você não consegue ver que você tem um propósito, a partir do momento que você perde a esperança, a partir do momento que você sente tristeza e perde todos os seus sonhos, você não consegue sonhar, isso é um indício de que você está já com sinais de depressão e você precisa procurar ajuda. E comer mais doce, comer mais açúcar não vai resolver temporariamente, vai satisfazer o seu prazer no momento, mas não vai resolver. O que você precisa é procurar ajuda para você sair disso, sair desse vício e encontrar um propósito de vida, encontrar algo que você vai fazer e que vai te trazer alegria, que vai te trazer um novo
novo sentido para a vida. O excesso de açúcar, gente, também provoca ansiedade. Vocês sabiam que a ansiedade é das causas do mal do século? As pessoas, hoje em dia, eu tenho atendido pessoas com 15 anos de idade, 20 anos de idade, que está com ansiedade. Outro dia eu atendi uma menina de 18 anos de idade, que é ansiosa, que estava com problemas de ansiedade, tomando remédio, tentando emagrecer e não estava conseguindo, mas altamente ansiosa. Então, o uso constante do açúcar, ele também provoca ansiedade. Junto com a ansiedade vem a irritabilidade. Então, quando a pessoa ela já é um pouco ansiosa, às vezes ela tem esse jeito já um pouco de humor sobe e desce, ou ela é irritada por qualquer situação. Isso pode ser o excesso de açúcar na sua alimentação. Será que você nunca parou para pensar que essa sua ansiedade, às vezes, não é o remédio que vai resolver? É você mudar algumas coisas na sua alimentação, na sua dieta, que você vai ver um resultado melhor. Uma pessoa que come uma alimentação mais pura, mais saudável, mais voltada para alimentos da terra, alimentos que não são industrializados, é uma pessoa mais calma, uma pessoa que tem um humor mais estável, é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Então, quando você come quando você ingere um excesso de açúcar diário, além da quantidade que o seu corpo consegue digerir, processar, você está causando essa ansiedade, você pode estar causando essa predisposição para depressão e você pode estar causando outras doenças como diabetes, doenças do coração. Todos esses tipos de doenças são causados pelo excesso de açúcar no corpo. Então, como eu disse no início do vídeo, gente, o açúcar ele tem um lado amargo e a gente precisa abrir os nossos olhos para entender isso e mudar os nossos hábitos. Se você quer ter resultados, como dizia Einstein, se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Você não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você faz a mesma coisa todo dia, se você come as mesmas coisas todos os dias e você continua ansiosa, você continua depressiva, você continua irritada, você continua brigando com o seu marido, continua brigando com os seus filhos, continua essa pessoa amarga, é porque não está fazendo efeito. Alguma coisa está errada e alguma coisa você precisa mudar. Então, abra os seus olhos, coloque amor nas minhas palavras, porque se você entender como algo, ela quer mudar a minha alimentação, você pode criar uma resistência em você e não se abrir para aquilo que você tem, para aquilo que você pode alcançar na sua saúde. Você pode viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que você não vai ficar constantemente em altos e baixos, constantemente frustrada com situações do dia a dia, porque frustrações e coisas ruins, elas vão acontecer. A gente gostando ou não, a gente querendo ou não, mas a gente precisa aprender a lidar com isso diariamente. Só que quando você se alimenta de uma forma mais saudável, o que você coloca no seu corpo faz a diferença de como você reage aos seus problemas. Você sabia disso? Porque muitas pessoas acham que a alimentação não tem nada a ver com humor, não tem nada a ver com a sua forma de pensar, mas a alimentação está totalmente ligada à sua forma de reagir aos problemas, à sua forma de pensar, à sua forma de viver a sua vida. E se você muda alguns hábitos, coisas mínimas às vezes que você faz, você vai ver um resultado completamente diferente. Então, se você quer resultados diferentes, faça as coisas diferentes. Não continue fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente, porque isso não vai acontecer. E eu tô aqui hoje para te ajudar. E se você quiser ajuda, você pode encontrar, mas você precisa tomar uma posição. Você precisa decidir, porque não adianta eu falar para você que o açúcar faz mal e você continuar comendo a quantidade de açúcar que você come por dia. Se você entender o que eu estou falando e você decidir que você quer mudar e que você precisa de ajuda para mudar, eu estou aqui para te ajudar.
E tem outras pessoas que vão estar disponíveis com certeza para te ajudar, mas a decisão é sua, você precisa decidir. Às vezes você pode ter vindo de um lar ou de um ambiente onde você não tinha condições financeiras e talvez um pacote de biscoito recheado era uma vez a cada 6 meses ou no final do ano, no Natal, que você comia uma caixa de bombom ou doces. Eu já vi muito essas coisas acontecerem. E aí, às vezes, e aí você veio para os Estados Unidos e você mora aqui, você está numa condição de vida melhor e você pensa que você está fazendo um benefício para os seus filhos, podendo dar mais oportunidades do que aquilo que você teve na sua infância, e você vai no supermercado e compra tudo enquanto é tipo de doce e leva para casa. Eu tô falando isso para você porque isso parece assim uma história, né, sem, ela tá falando de algo assim totalmente fora, mas eu lido com isso diariamente. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive atendendo uma pessoa. Eu fui atender essa pessoa e ela tinha um filho de 12 anos que ela gostaria que esse menino emagrecesse. Ele estava acima do peso, ele já estava pré-diabético, e aí ela começou a me falar exatamente isso que eu tô falando para você. Ela falou assim: olha, eu tinha uma condição de vida muito difícil, eu morava na roça, a gente não comia doce, só assim, doce caseiro que minha mãe fazia, eu era doida para comer caixa de bombom, biscoito recheado. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter mais condições, quando eu tive o meu filho, eu achava, olha o que ela fazia. Na inocência, gente, às vezes é algo assim tão simples, né? Ela falou assim: eu ia no supermercado e eu comprava para ele levar para a escola um pacote de biscoito recheado, um pacote de passatempo. Eu dava para ele levar para a escola uma lata de Coca-Cola e um pacote de biscoito passatempo todos os dias. Um pacote de biscoito por dia ele levava para a escola. E aí ela começou a chorar. Quando ela começou a me contar essa história, ela começou a chorar e ela falou assim: eu achava que eu estava fazendo bem pro meu filho, eu achava que eu estava dando o melhor para ele daquilo que eu não tive. E o meu coração na hora cortou, porque eu fiquei pensando assim: meu Deus, quanta inocência. Ela estava tentando fazer o bem e o melhor para o filho dela, mas de uma forma agressiva, porque esse lado dela que ela deu para ele, que ela considerou o melhor dela, ela causou a obesidade do filho dela. O filho dela, com 12 anos, estava pré-diabético, estava acima do peso, com vários problemas de saúde, porque ele simplesmente tinha uns 4, 5 anos que ele levava um pacote de biscoito passatempo para a escola e uma lata de Coca-Cola. Então, assim, são coisas simples. Ela estava achando que estava fazendo bem, e às vezes você está comendo certas coisas e você está achando que está fazendo um bem para você mesmo, e você não sabe que aquilo pode estar sendo um veneno para o seu corpo. Então você tem que se amar em primeiro lugar, você tem que decidir que você quer cuidar da sua saúde e que você deseja o melhor para você, porque se você não decidir, ninguém mais vai decidir por você. Você tem que decidir, você tem que desejar buscar uma qualidade de vida melhor. Você quer ver os seus filhos crescerem, se casarem? Você quer ver os seus filhos terem filhos, os seus netos? Então você precisa cuidar da sua saúde hoje. Você precisa evitar certas coisas hoje, como o açúcar, para você ver o seu futuro. Porque se você não cuidar agora, você não vai ver o seu futuro. Sabe por quê? Porque o índice de diabetes aqui é um índice altíssimo, tanto aqui como no Brasil. Hoje em dia, crianças com 10, 12 anos de idade, e eu atendo, gente, crianças de 12, 15 anos de idade, adolescentes que já são diabéticos. Isso é uma realidade, e de agora para frente essa tendência é aumentar. Se nós não decidirmos mudar os nossos hábitos alimentares, ninguém pode fazer por nós. Nós é que temos que fazer esse papel. Você tem que fazer pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua casa. Eu não posso fazer pela sua casa, eu posso fazer por mim e pela minha casa. Você que é mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Você mudando os hábitos alimentares na sua casa, você muda a saúde do seu marido e do seu filho. O poder está nas suas mãos. Basta você decidir, basta você querer.
É algo que tem que partir de você. Você quer ser uma pessoa com 50 anos de idade doente? Uma pessoa com 50 anos de idade que já tem diabetes, colesterol, pressão alta, tireoide desregulada? Você quer ser essa pessoa? Ou você quer ser uma pessoa saudável? Uma pessoa que tem saúde, que consegue subir uma escada? Uma pessoa que consegue fazer as coisas, que tem ânimo? Que não fica o tempo todo cansada e desanimada de tudo? É sobre isso que eu tô falando com você. São pequenas mudanças que vão trazer resultados lá na frente na sua vida. Então você precisa decidir hoje o que você quer seguir para sua vida e para sua casa. E você pode mudar a história da sua família. Com uma decisão que você tomar, você pode mudar a história da sua casa e da sua família.